não demorem, né? Se inscrevam logo no webinar para que vocês possam acompanhar. Eu vou acompanhar também nos 3 dias, né? E ele vai servir de subsídio aí para vários tópicos da UC9, ok? Ok, hoje a gente já começa o C9? Então, na verdade, pelo cronograma, hoje já seria a primeira aula da UC9, né? Não, Por seria com... a sexta Oi? aula. Seria a Não, sim, sexta aula. sim, sim. Pelo nosso cronograma, primeiro socorros já acabou, entendeu? Uhum. Tranquilo? Tranquilex. Tá. Então, aí o que eu vou fazer? Hoje eu vou entrar com um básico aí dessa parte da UC9, tá? Que seria a parte de combate a incêndio. Uhum. E durante a semana aí a gente encerra, eu pego uma das aulas e encerro a parte de primeiros socorros, tá ok? Porque como a gente tem agora há pouco tempo, né, para falar da parte de primeiros socorros, que está entrando na parte de contra incêndio, eu vou ter que dar uma compilada na matéria, fazer dar uma resumida, mas sem perder a qualidade, né? De uma forma que vocês entendam o assunto, tá ok? Então eu Uhum. tô fazendo isso de uma forma devagar, sem pressa, para que o material fique com qualidade, tá bom? Nossa, as aulas estão dando pra entender bem, Rô. Dá para entender bem? Bom, que Ah, bom, que pelo menos bom. Eu eu tô não. conseguindo entender bem. Tá ok. Então, porque aí depois eu vou entrar, a parte de assistência ventilatória fizemos, né? O que fica faltando agora? A parte de compressões cardíacas, né? De pulsação, o RCP em si, né? A parte da utilização do DEA, controle de hemorragias, queimaduras e fraturas, tá ok? São os principais tópicos aí. E aí tem um assunto ou outro aí que a gente vai incluindo, mas aí vai de acordo com o tempo que nós temos disponível, beleza? Uhum. Não falta Tá muita ok. coisa. Não, assim, na verdade seria como a aula deveria ser presencial, né? E eu estou fazendo agora online, é um assunto difícil de tratar de forma online, né? Mas a gente está se adequando aí. Beleza? Eu vou compartilhar um arquivo aqui. Apareceu já a apresentação? Combate a incêndio? Uhum. Ok, Apareceu, apareceu. beleza. Então vamos lá. Combate a incêndio. Todos os outros já me conhecem, não preciso me apresentar. E hoje nós vamos falar aí um pouco sobre comportamento do fogo, ok? Então é a nossa aula de hoje. E vamos lá, o que que vocês acham sobre o fogo, né? É uma reação térmica, uma reação física, biológica, química? O que você acha que seja o resultado do quê? Alguém chuta? Térmica? Uma reação térmica? É comum confundir, tá? Então vamos lá. O fogo ele é o resultado de uma reação química de oxidação, tá? O nome dessa reação química é combustão. E a combustão, ela emana luz, calor e gases, tá ok? Ela é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor, né? Por quê? Porque existem reações que dependem da absorção de calor para que ela aconteça. Então, toda reação química, ela envolve calor. Ou ela precisa receber calor para acontecer, ou ela libera calor durante a sua reação, tá ok? Então, toda reação química, né, vai depender aí da presença do calor. Esse calor, ele é medido em quilojoules ou joules, tá ok? Desculpa, quilocalorias ou joules, perfeito? Uhum. Vamos lá. Para que o fogo ocorra, nós precisamos de uma coisa chamada tetraedro do fogo, né? O que seria o tetraedro do fogo? Com a evolução da ciência e dos estudos para combate a incêndio, né?
Até alguns anos atrás, aí, vamos colocar aí, até uns 20 anos atrás, se falava do triângulo do fogo, né? E o triângulo do fogo nada mais era que a junção dos três elementos necessários para que haja a nossa reação química. Quais são esses elementos? Calor, comburente e combustível. Perfeito? Vamos lá, o calor, né? Então, inicialmente, o calor para a reação química do fogo, né? Eu preciso fornecer calor para que a reação aconteça. Depois que ela inicia a sua reação, ela vai liberar esse calor, tá ok? Oxigênio, onde nós encontramos o oxigênio? No ar que nós respiramos, né? Nesse ar atmosférico que nós estamos respirando, nós possuímos oxigênio. E em que porcentagem, né? O ar atmosférico possui aí 20,9 de oxigênio, né? Para efeitos didáticos, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Precisamos também do combustível, tá? Então, vamos lá, os três elementos, retornando aqui, né? Calor, comburente e combustível. Em qualquer lugar aí, onde eu estou, onde vocês estão, nós temos os três elementos reunidos, né? Então, notem ao seu redor, vocês, né? Vocês estão respirando, né? Então, tem uma atmosfera de ar respirável à sua volta. Então, o oxigênio existe ao seu redor. Combustível é que não falta onde vocês estão, né? Tem uma mesa de madeira, uma cadeira de tecido, um sofá, né? Se for na casa do Rafael, ele está numa rede, né? Então, tudo isso é combustível. Esses combustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, vamos ver mais para frente, tá ok? E precisamos do calor. Então, hoje, né, nós estamos aí num dia quente, né? Então, ó, veja bem, nós temos esses três elementos presentes onde nós estamos agora: calor, comburente e combustível. Por que que onde nós estamos, então, não está em chamas? Ok? Então, essa pergunta vai ser respondida mais para frente, tá? Bom, quando eu junto o calor, o combustível e o comburente, né, eles entram numa reação química em cadeia. Essa reação química em cadeia é o que possibilita a existência do fogo. Então, notem, se vocês estão num ambiente agora onde existe um certo calor, comburente e combustível e nada está queimando, é porque eles estão juntos, mas eles não estão em reação em cadeia. Eles não estão reagindo entre si, tá ok? Para que eles Eles não estão reajam em entre combustão. si, está faltando isso, está faltando alguma coisa. Provavelmente o quê? Aumentar esse calor, tá ok? Então, por exemplo, onde eu estou agora, eu tenho os três elementos, mas não tem nada em chamas ainda. Mas talvez se eu aumentar esse calor, ou se eu aumentar a quantidade de comburente, por exemplo, tá ok? Que seria a quantidade de oxigênio, pode ser que o fogo ocorra, tá? Vamos lá, vamos falar sobre os três aí, então. O calor. O calor, ele existe na nossa reação em cadeia de duas formas, né? A primeira forma é como energia iniciadora. Então, imaginemos aí que nós queremos acender uma fogueira, tá ok? Eu junto um punhado de madeira e eu preciso que essa madeira queime. O que eu preciso fazer para que ela queime, né? Preciso fornecer calor. Esse calor pode ser um isqueiro, um fósforo, tá? É uma estopa molhada aí com combustível líquido, né? Com álcool, com gasolina. E aí eu vou provocar uma fagulha, né? Uma energia de iniciação para que esse fogo comece. A partir do momento que o fogo começa, se instala, ele começa a liberar calor. Então, o calor na nossa reação em cadeia, né, nossa reação em cadeia existe de duas formas. A primeira é para dar o start, o início da nossa reação em cadeia, e a segunda forma de calor é o calor que está sendo liberado pela nossa reação, tá ok? O calor ele produz aí efeitos nos materiais e nos seres vivos. Então, temos aqui dois exemplos, tá, do calor. Então, energia iniciadora, um isqueiro para começar o fogo, onde eu aproximo esse isqueiro de um copo com combustível. A partir do momento que o combustível começa a pegar fogo, tá, nós temos o calor sendo liberado pelo combustível agora. Efeitos do calor nos materiais, tá? Todo material aquecido, ele tende a dilatar, ok? A dilatação nada mais é que um ganho de volume. Então, um material aquecido, ele tende a ganhar volume, ok? Ao passo que se nós retirarmos o calor, né,
desse material, ele sofrerá uma retração ou diminuição do seu volume. Por que isso é importante no combate a incêndio, né? Vamos imaginar que eu estou chegando com uma equipe de combate a incêndio e eu olho para a estrutura e eu noto que é uma estrutura com paredes de alvenaria, né? Paredes de alvenaria e um teto de treliça metálica, ok? A alvenaria, ela sofre dilatação com calor? Sim. E o metal também. Mas qual material sofre mais dilatação com calor? O que vocês acham? A alvenaria ou o metal? Metal. Positivo. Então, o metal ele sofre mais dilatação do que a alvenaria, tanto em proporção quanto em velocidade, ok? Então, a dilatação do metal ela é maior do que a alvenaria e ela acontece numa velocidade mais rápida, certo? Então, esse telhado aí de alvenaria, esse telhado de treliça metálica, ele está apoiado nessas paredes de alvenaria. Essas paredes de alvenaria, elas foram projetadas para aguentar um vetor de força vertical, ou seja, a força que ela sustenta é uma força que está apoiada sobre essas paredes. Elas não foram feitas para aguentar forças laterais. No entanto, quando esse telhado começa a dilatar, ele começa a empurrar essas paredes para fora, ok? Modificando o vetor de força a que elas estão sendo submetidas. E aí, uma equipe de bombeiros entra nesse local e começa a combater o incêndio. Com o combate ao incêndio, a temperatura dentro do ambiente diminui. E aí, consequentemente, a temperatura do telhado também vai diminuir. Com essa temperatura de retração do metal por ser maior do que a parede, o telhado vai retrair a velocidade muito rápida, puxando as paredes para dentro agora, tá? Então, inicialmente, as nossas paredes que foram projetadas para fora, empurradas para fora, estão sendo puxadas para dentro. Eu tive o primeiro movimento de esforço, né, ao qual a parede não foi calculada para isso, e agora eu estou tendo um segundo esforço no sentido contrário, puxando elas para dentro. Nesse momento, né, é o momento em que esse telhado vai cair sobre os bombeiros, tá? Então, conhecer aí o comportamento dos materiais, do tipo de material que eu tenho durante o incêndio, é muito importante. Um outro exemplo, hoje em dia, com a modernidade das construções, né, nós vemos aí muitas construções feitas com estrutura metálica, né, ou seja, pré-moldada, né, aqueles perfil em I, perfil em H, né, então são vigas e colunas metálicas e com fechamento, né, com acabamento em vidro. Então eu tenho o quê? Metal com vidro, tá? Essas estruturas metálicas, elas devem, né, ou pelo menos deveriam receber um acabamento anti-chama, né, de proteção ao fogo, né? Que normalmente é o quê? Ou um revestimento de drywall, ou então uma tinta especial. Essa tinta especial recebe o nome de tinta entumescente, ok? E qual é o papel dessa tinta entumescente? Quando você olha, né, uma viga metálica que foi pintada com essa tinta, você não percebe nenhuma diferença com relação a uma tinta normal. Mas na presença do calor, essa tinta, ela faz o quê? Para proteger aquela estrutura metálica, ela dilata até 15 vezes da sua espessura, né? Então ela vai criar uma camada protetora contra as chamas. E ela vai proteger essa estrutura metálica durante aproximadamente 2 horas ao fogo, tá? Então toda estrutura hoje em dia, seja ela de metal, seja ela de madeira ou de alvenaria, concreto, né? Ela precisa suportar pelo menos 2 horas de incêndio, tá? Então isso está no decreto do Corpo de Bombeiros, né? Onde quando, né, um engenheiro, um arquiteto vai projetar uma edificação, ele já tem que pensar nessa resistência ao fogo, ok? Uma outra coisa que precisamos saber, né? Por exemplo, se eu tenho duas estruturas vizinhas pegando fogo, uma tem telhado de metal e a outra tem telhado de madeira, qual telhado vai cair primeiro? O que vocês acham? O de metal. Positivo, de metal cai primeiro, ok? Muitas pessoas acreditam que é de madeira,
Mas por que que o metal cai primeiro? Porque com a presença do calor, o metal perde a sua resistência e ele acaba flambando. O que é flambando? Ele se deforma com a presença do calor. Essa deformidade ele perde. Por quê? Porque para que a madeira comece a grande quantidade de seção dessa madeira, né? Então, se eu tenho uma viga lá, por exemplo, 15 por 15, né, de madeira, eu vou ter que queimar aí pelo menos 40, 50% dessa madeira para que ela comece a perder sua resistência e não resista ao peso que ela está suportando e caia, tá ok? Vamos lá, mudança do estado físico da matéria. Então, o calor proporciona isso também, né? Vamos pegar uma pedra de gelo, né? O que é uma pedra de gelo? É água em estado sólido, correto? Se eu coloco essa pedra de gelo exposta ao sol, né? O que vai acontecer com o gelo? Ele vai mudar do estado sólido para o líquido, por conta do quê? Do aquecimento daquele material. E depois de um tempo, aquele líquido, se ninguém enxugar ali aquele local, né, com a continuação da incidência do sol, aquela água tende a evaporar. Então, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, o calor ele tem essa capacidade de mudar o estado físico da matéria. E a mudança química também, né? Então, como eu falei no começo ali da aula, toda reação química ela depende de calor. Quando eu forneço calor para uma matéria, né, para algum objeto, dependendo da quantidade de calor que eu forneço, eu consigo transformar quimicamente aquele material, ok? Bom, efeitos, um deles é, e quais são as lesões causadas pelo... E aí? Qual que é a lesão causada pelo fogo, galera? Queimaduras, a problemas respiratórios. Ok, então a mais comum, a líquida e certa são as queimaduras, tá ok? De quantos graus? Quantos graus de queimadura existem? 1, 2 e 3. 3 graus de queimadura? Na verdade, são 6 graus de queimadura, ok? Existem 6 graus de queimadura, só que em primeiros socorros vocês vão aprender apenas do primeiro ao quarto, tá? Então, uma passada rápida aqui. Primeiro grau de queimadura, vermelhidão. Segundo grau de queimadura, né? Atinge a parte um pouco mais profunda da pele, né? Podendo chegar ali à hipoderme. Então, terá o surgimento de bolhas, são as queimaduras de segundo grau. Queimaduras de terceiro grau, haverá destruição dos tecidos, né? Então, pele, a gordura, os tendões, né? Essa parte será prejudicada, será comprometida. Queimadura de quarto grau, eu vou ter exposição óssea, tá ok? Então, é uma queimadura mais grave, tá? A quinto grau é a carbonização e sexto grau, calcinação. Carbonização é quando aquela área, aquela região afetada fica rígida, como se fosse carvão, né? Tem um aspecto de carvão até. E a calcinação é quando se transforma em cinzas, perfeito? Então, de primeiro ao quarto grau de queimadura são queimaduras tratáveis. Por serem queimaduras tratáveis, esse é o motivo de vocês aprenderem até o quarto grau na aula de primeiro socorro. Tá? A quinto e sexto. Então, quando nós pegamos aqueles trabalhadores a céu aberto, né? Então, lavoura ou profissionais da construção civil, né? Ou outras funções onde a pessoa trabalha exposta a intempéries, né? Muito tempo exposto ao sol pode causar insolação. A insolação afetará a nossa vítima ali de forma clínica, né? Ela terá algumas transformações clínicas, né? Alguns problemas clínicos e nós deveremos, como socorristas, tentar estabilizar a vítima antes de transportá-la. Tá? Intermação.
A intermação é o nosso trabalhador que está em um local fechado, exposto a um calor muito elevado. Por exemplo, em alto forno, né? Então, os operadores de alto forno tendem a estar submetidos a altas temperaturas. Um outro exemplo, né? Podemos ter aí um trabalhador de NR10, né? Que está trabalhando com eletricidade, trocando a fiação de um galpão industrial, por exemplo. Esse galpão industrial possui um telhado metálico, normalmente zinco, né? E lá fora está um dia como hoje, né? Como foi durante o dia aí, 35, 37 graus, né? Essa temperatura externa, né? Esse sol forte aí em contato com esse telhado de zinco vai fazer com que abaixo dele, né? Próximo a esse telhado, a temperatura chegue aí a 45, 50, dependendo do sol lá fora, até 60 graus, né? Então, você pega aí, por exemplo, um galpão industrial da Petrobras, em São Sebastião, numa época de verão, tá? São Sebastião, em 2009, eu frequentei lá como Operação Verão, trabalhei nas praias de lá e teve dia que fez 45 graus, tá? Então, imagina você dentro de um local fechado com uma temperatura dessa. Bom, hipotermia. Hipotermia agora é o reverso, né? Quando eu retiro o calor da nossa vítima, muito calor, né? Chegando a baixas temperaturas, essa vítima sofrerá efeitos da hipotermia, tá? E uma coisa que ocorre, dependendo da baixa temperatura, podem haver queimaduras por frio também, tá? Então, as queimaduras, elas podem ocorrer por calor, por frio, por produtos químicos, por abrasão ou por eletricidade, tá? Então, queimadura não está apenas atrelada ao calor. Efeitos psicológicos, tá? Então, pessoas de um local, de um recinto, na presença de um incêndio, na presença de uma emergência, tendem a se comportar de formas diferentes, tá? Algumas pessoas tentarão combater aquele fogo, outras pessoas entrarão em desespero, tá? E cometerão aí, às vezes, até absurdos, coisas irracionais para tentar escapar daquele local. Como, por exemplo, pular por uma janela, empurrar outras pessoas, né? Então, os efeitos psicológicos eles surgem durante a presença de um incêndio, tá? Normalmente, o desespero ele acomete pessoas que não estão preparadas para essa situação. Por isso que é muito importante o treinamento nas empresas, né? Para que quando ocorra um sinistro, a nossa população fixa tenha um comportamento adequado durante a emergência. Perfeito? Vamos lá, o calor viaja, né? Ele se propaga. E de que forma que o Ô, calor se Rodrigo, propaga? Opa, pode falar. os slides saiu aí. Saiu? Saiu. Qual foi o último que apareceu? O Para mim último não que você tava saiu, não. Tá explicando. aparecendo do calor Pra mim aqui, também. convecção, condução. Apareceu? Ah, então só foi pra Ah, mim, então. tá Só tentando deixa eu só botar. sabotar, né, cara? Sai e entra de Gente, novo rapidão aí. É só o Cauê que tá com problema? Aparentemente, sim. Então mas sai e pra volta. você estar. Então, eu tô no slide onde tá escrito calor, tem uma chaleirinha no fogo, uma frigideira. Aparece isso para todo mundo? Sim. Ok. Voltou, Pra mim? voltou. Voltou, Cauê? Beleza, então vamos dar continuidade aqui. Bom, vamos lá. O calor, ele viaja, ok? Ele se propaga. Ele se propaga de três formas, né? Condução, convecção e irradiação. Vamos de baixo para cima ali. Irradiação. Então, o Sol aquece a Terra por irradiação. No frio, eu me aqueço perto de uma fogueira por irradiação. Então, a irradiação é o calor viajando em formas de ondas térmicas, ok? Essa é a irradiação. A convecção. A convecção é quando o calor viaja dentro de massas líquidas ou massas gasosas, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para dentro dessa chaleira aí, ali, né, nós percebemos que a água quente, ela tende a ter um movimento circulatório dentro daquele recipiente. Por quê? Porque a água que está próximo da fonte de calor, ela recebe calor, fica mais quente que as outras moléculas de água,
Ficando mais quente, ela tende a ter uma densidade menor, ou seja, ela fica mais leve. Com essa densidade menor, ela sobe e a água que está mais fria desce, ok? Então vai criar um movimento circulatório dentro desse recipiente, tá? A mesma coisa acontece com os gases. Então, gases aquecidos, eles tendem a subir a atmosfera e os gases mais frios tendem a descer, ok? Por quê? Por conta da sua densidade. Quanto mais quente uma molécula de líquido, ou quanto mais quente uma molécula de gás, ela diminui a sua densidade, ficando mais leve e subindo para as partes mais altas. Perfeito? Condução. A condução ela acontece em matérias sólidas, ok? Nas matérias sólidas, a molécula não tem como viajar dentro daquele corpo. O máximo que ela consegue fazer é vibrar, ok? Então, quando eu começo a aquecer um combustível sólido, aquele local que está sendo aquecido, aquelas moléculas começam a ter uma agitação maior. E a molécula que recebeu calor, ela, por estar vibrando com mais intensidade, né, ela, por atrito, começa a aquecer a molécula do lado. Essa molécula do lado começa a vibrar também e aquecer a próxima molécula. Então, a condução é o calor transmitido de molécula a molécula dentro de um corpo sólido. Tá? Como exemplo aí da condução, nós temos, né, uma frigideira perto do fogo com um cabo metálico. No começo, a pessoa vai utilizar aquela frigideira, não vai queimar a mão, né? Mas depois de um certo calor fornecido para esse metal, esse calor vai chegar até a mão do nosso usuário aí. Ok? Entenderam as três formas de propagação? Sim, eu apresentei isso. Sim. Parabéns. Você é muito inteligente. Se você não assistiu a Cipate, né? Mas você não apresentou tudo, então você só apresentou um pedacinho. Eu estou trazendo tudo. Foi um desastre. Combustão, ignição. Toda essa parte que você explicou, a gente explicou na apresentação. Foi um Então, desastre. vamos lá. Maravilha. Então, daqui a pouco você vai fazer uma chamada oral. Chamada, Vamos lá. você nem chamado Bom. do trabalho. Pontos de temperatura. Vamos lá. O que são pontos de temperatura? Esses pontos de temperatura, eles são preponderantes, né? Eles são primordiais para que o meu incêndio ocorra, né? Para que um combustível pegue fogo ou não, tá? O ponto de fulgor é a menor temperatura que um combustível precisa para começar a emanar vapores, ok? Então, aqui a gente já dá uma pausa. Qual a diferença de vapor e gás? E aí? O vapor é uma substância que já atingiu, vamos dizer assim, o ponto de fulgor e ela está evaporando. O gás, acho que já é uma substância que está na condição normal de temperatura e pressão. Alguma coisa do tipo. Você deu uma misturada aí, vamos lá. Para a nossa parte, né, quando nós falamos de combustível, CNTP é uma sigla que a gente tem que ter na ponta da língua, ok? O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. O que são essas condições normais de temperatura e pressão? Seria, por exemplo, né, uma substância ao nível do mar, onde a pressão é 1 e a temperatura ambiente está próxima dos 20 graus. Okay? Então, isso é CNTP. Ao nível do mar, com uma temperatura ambiente próxima dos 20 graus, aquele combustível, aquela substância, né, tenha um certo comportamento. Então, vamos lá. Em CNTP, em condições normais de temperatura, né, ao nível do mar, tudo que já estiver em meio gasoso é um gás, ok? Agora, tudo que estiver no meio líquido e evaporar, né, então ele está liberando o vapor. Então, o gás é uma substância que em CNTP já é gás, perfeito? O vapor, ele é oriundo de uma substância líquida. Então, o vapor,
é o produto, né, que em CNTP ele seria líquido. Mas, ou por conta da diminuição de pressão, ou por conta da elevação de temperatura, aquele líquido se transformou em vapor, perfeito? Então, é o nosso líquido em estado gasoso, tá? Tranquilo? Entenderam a diferença? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, voltando. Ponto de Fugor é a menor temperatura que eu preciso para que uma substância líquida ou sólida comece a emanar seus vapores. Perfeito? Por quê? Porque gás já é gás. Tá? Vamos lá. Vamos a um exemplo. O ponto de fulgor da gasolina é menos 40 graus Celsius. Ou seja, a 40 graus negativos, a gasolina já está emanando vapores. Perfeito? Ela já está liberando vapores. Mas se eu fornecer uma fonte de calor para essa gasolina, vai ocorrer um flash, mas não vai haver incêndio, não vai ter fogo. Tá? Por que vai ocorrer o flash e não vai ter fogo? Porque a quantidade de vapor que a gasolina está emanando é pouca. Tá? Quando eu apresentar essa fonte de ignição para a gasolina, ela vai dar aquela pequena explosão, mas o fogo não continua. Por quê? Porque todo o vapor que a gasolina já tinha emanado foi consumido pelo flash e não tem mais vapor para queimar. Então, o que eu preciso fazer para que a gasolina queime? Eu preciso continuar aquecendo essa gasolina. Então, quando ela chegar ali perto dos 30 graus negativos, 25 graus negativos, agora ela já está próxima do seu ponto de combustão. Quando eu oferecer uma fonte de calor para essa gasolina agora, ela vai dar o flash, mas agora ela sustenta. Sustentando a chama, então agora nós temos nosso ponto de combustão, que é o quê? É um ponto de temperatura onde o meu combustível já emana vapores suficiente para sustentar uma reação química em cadeia. Ok? Tranquilo? E aí, Sim. galerinha? Beleza. Vamos ao nosso ponto de ignição, então. O que é o ponto de ignição? É uma faixa de temperatura onde o meu combustível, né, ele já está tão quente, ele já está numa temperatura tão elevada, que eu não preciso de fonte externa de calor. O próprio contato do vapor, né, ou do gás produzido por esse líquido, né, ou esse sólido, em contato com ar atmosférico, já queima sozinho. Então, olha só, nós temos um combustível, esse combustível já está numa temperatura tal que em contato com o ar atmosférico, ele já queima sozinho. Por quê? Porque a temperatura do combustível já é suficiente para que haja a ignição do material. Perfeito? Uhum. Alguma dúvida até aí? Não. Vamos lá. Tipos de combustíveis. Nós temos combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, ok? Combustível sólido é aquele combustível que possui volume e forma definida. Como assim volume e forma definida? Tá? Então, provavelmente vocês estão aí assistindo a aula através de um notebook ou de um celular, ok? Esse produto que está na mão dos senhores aí é uma substância sólida. Ela possui um volume específico, ou seja, um tamanho, né? E uma forma definida. Esse notebook ou esse celular tem um formato aí, eu consigo olhar para ele e descrever como é o formato desse objeto, tá? Então, os combustíveis sólidos possuem essa característica de poderem ser reconhecidos aí pelo seu formato, o seu tamanho, né? E as suas características. Eles queimam em superfície e profundidade. Ou seja, se eu estiver olhando ali para uma tora, né, um tronco de madeira queimando, ele não está queimando apenas na sua superfície, mas ele queima, inclusive, no interior da madeira. Tá? Então, ele queima em superfície e profundidade. Depois que ele queima, ele deixa resíduos. Então, ele vai deixar brasa, vai deixar cinzas. Tá? Então, sobrarão resíduos dessa queima. Tá? A sua fragmentação aumenta a sua inflamabilidade.
Como assim? O que é mais fácil de queimar? Um livro inteiro ou papel picado? E aí? O livro inteiro. O livro inteiro queima mais fácil, Cauê? Tem certeza? Acho que é. Não. Do que papel picado? Então, depois da aula, sem causar um incêndio na sua casa, você faz o teste, ok? Pega um livro antigo aí, que não se usa mais, né? Tenta, encosta um isqueiro perto dele e depois pega um montinho de papel picado e encosta o isqueiro perto. Você vai ver a diferença de facilidade de queima, né? Todo material sólido fragmentado, ele queima mais fácil, ok? Ele queima de uma maneira mais rápida até, tá? Por conta dessa fragmentação, né? Vou dar um outro exemplo aqui. O que é mais fácil de queimar? Uma tora inteira ou lascas de madeira, né? Então, óbvio que as lascas, elas queimam com mais facilidade, tá? Então, todo material sólido fragmentado, ele tem a sua inflamabilidade aumentada, ok? Pirólise. Então, vamos lá. Todo material, todo combustível, ele queima na sua fase gasosa, ok? Então, todo combustível queima na sua fase gasosa, inclusive os materiais sólidos, ok? Então, o sólido, eu tenho uma mesa de madeira aqui na minha frente, se eu fornecer calor para ela, ela vai pegar fogo, mas não é a madeira que está queimando, e sim os gases que a madeira está emanando. E como assim essa madeira vai emanar gases? Através de uma transformação química, uma reação química chamada pirólise, ok? O que é a pirólise? Quando eu aqueço essa madeira, essas moléculas começam a vibrar intensamente e começam a aumentar a sua temperatura. Com o aumento de temperatura, começa a haver uma transformação química, tá? E essa transformação química vai liberar gases. Esses gases são inflamáveis, perfeito? Então, na verdade, o que está queimando, né, perto naquele tronco ali, não é a madeira em si, e sim os gases que essa madeira está emanando, perfeito? E a pirólise acontece quando eu forneço chama direta para o meu combustível. Então, se eu estou fornecendo chama direta para o meu combustível, ele passa por uma transformação química chamada pirólise, tá? Já se essa transformação química for oriunda de ondas de calor, né, então haverá uma transformação química chamada termólise, perfeito? Os meus sólidos, eles podem ser sólidos inflamáveis ou sólidos combustíveis. Sólidos combustíveis são todos aqueles que, se eu fornecer calor para ele, ele queima. Então, madeira, papel, tecido, borracha, ok? Então, eu preciso fornecer calor para aquela substância para que ela queime. E os sólidos inflamáveis são sólidos que produzem fogo por si só, ok? Se eu descuidar aí do seu armazenamento, da sua conservação, ele mesmo vai gerar fogo, ou uma explosão até. Por exemplo, fósforo branco, a pólvora, ok? Peróxidos orgânicos. Então, eles mesmos podem gerar um incêndio. Tranquilo? Beleza. Beleza. Vamos continuar. Combustíveis líquidos. Os combustíveis líquidos, eles possuem um volume. Então, eles têm um volume definido, mas eles não têm formato definido. O formato do meu líquido é o recipiente que o contém, tá? Então, se eu tenho uma gasolina dentro de um tanque de um carro, aquele é o formato da gasolina. Se esse tanque romper e a gasolina começar a se espalhar pelo chão, né, como todo líquido, ela vai procurar uma parte mais baixa para se acumular. E aí ela vai ficar no formato de uma poça, tá? Então, o líquido ele não tem uma forma definida, tá? O que garante um formato ao líquido é aquele recipiente que o contém, tá? Eles queimam somente na superfície, diferentemente do combustível sólido, o combustível líquido queima somente na superfície. Por quê? Porque o líquido precisa emanar seus vapores para que haja a queima do combustível, tá? Ele não queima na sua fase líquida, ele queima na sua fase gasosa, na sua fase de vapor. Perfeito?
a sua densidade vai influir no seu comportamento. Então, se for um líquido com densidade maior que 1, se eu misturar ele com água, ele vai para onde? Para o fundo do meu tanque. Se a sua densidade for menor que 1, eu misturar ele com água, ele vai para a superfície do meu tanque, ok? Então, a sua densidade vai influir aí no seu comportamento. A sua volatilidade, tá? Também influi na sua inflamabilidade. O que é volatilidade? Volatilidade é a capacidade que um líquido tem de emanar vapores. Ou seja, existem líquidos que emanam vapores com muita facilidade. Existem líquidos que têm mais dificuldade para emanar esse vapor. Eu vou precisar provocar essa evaporação dele de alguma forma, tá ok? Normalmente, a evaporação dos líquidos estão atreladas à sua temperatura, normalmente, ok? Pode ser também devido à pressão, mas normalmente um líquido ele vai se volatilizar com o aumento da sua temperatura, tá? E essa evaporação, ela depende muito da sua taxa de pressão de vapor. Ou seja, todo líquido quando evapora, tá? Ele gera uma pressão, esse vapor tem uma pressão de saída, ok? Vamos entender o porquê disso. Se eu pegar uma panela com água ao nível do mar e deixar ela em cima do fogão, uma área coberta, sem muita temperatura, uma área fresca, essa água ela vai evaporar rapidamente, ou vai ficar um bom tempo ali? E aí, peguei uma panela, coloquei água dentro e não fiz mais nada. A água evapora ou fica dentro da panela? Ela vai Você evaporar, normal. Se ela atingir a temperatura Eu ideal. não acendi, eu não acendi fogo, não. Ó, Ele não não acendi. acendeu fogo. Então, eu não A acendi o pergunta é, fogo. você acendeu Eu só coloquei água dentro Tá da de panela. dia. Tá de dia, tá fresco, nós estamos num ambiente fechado, sem incidência de sol, tá tranquilo. Essa água vai evaporar de uma forma rápida ali? Não vai, ok? não. Por que ela não vai evaporar? Porque é o seguinte, apesar de nós não vermos, existe uma pressão sobre nós. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica, ok? Então a água não está evaporando porque a pressão atmosférica, naquele momento, é maior que a sua taxa de pressão de vapor, ok? Então a pressão atmosférica é maior que a taxa de pressão de vapor daquele meu líquido, que é a água. O que eu preciso fazer para que a taxa de pressão de vapor da água aumente e supere a nossa pressão atmosférica? Eu preciso fornecer calor para ela. E eu começo a fornecer calor, até o ponto que ela entra em ebulição. A ebulição é aquele momento onde o meu líquido está vencendo a pressão atmosférica e se transformando em vapor. A que temperatura eu preciso aquecer a água para que ela faça isso, então? A que temperatura a água ferve ao nível do mar? O nível do mar. Aqui acima do nível do mar são 100 graus. Eu acho que o nível do mar, acho que é 90, 95, alguma coisa do tipo. Ao contrário. Ao nível É, do mar, a pressão atmosférica é maior. Ok? Ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior. Se ela é maior, eu preciso fornecer mais calor para essa água para ela evaporar. Isso, Então, é ao isso que eu nível do pensei. mar, ela evapora a 100 graus. Ok? Aqui em São Aqui em Paulo, cima é nós 90, estamos né? 96 aqui em São Paulo. Por quê? Porque nós estamos a mais ou menos 750 metros de altitude. A essa altura, a pressão atmosférica aqui é um pouquinho menor do que lá embaixo, ok? Então eu preciso de menos calor para que essa água ferva, tá? Porque a pressão atmosférica aqui é um pouquinho menor, eu não preciso de 100 graus exatamente para que a água entre em ebulição, tá? Então notem, o momento da ebulição é aquele momento onde o meu líquido, né, ele supera a pressão atmosférica local e começa a evaporar com mais intensidade. Perfeito? Tranquilo? Perfeito. Legal.
Por isso que, quando eu dei o exemplo da gasolina, eu falei que a menos 40, a gasolina emanava pouco vapor, e lá a menos 30 ou menos 25, ela já tinha condições de evaporar com mais facilidade e sustentar a chama, tá? Então, quanto mais eu vou aquecendo o meu combustível, mais vapor ele libera, tá? E vamos a uma outra explicação para essa taxa de pressão de vapor. Vamos lá. Se eu pegar um recipiente sem tampa, tá ok? Eu pego um copo americano, coloco gasolina dentro desse copo americano e deixo na janela ali da minha casa num dia de sol. Aquela gasolina vai evaporar com muita facilidade? Ou ela vai ficar no copo ali durante dias e dias? Vai evaporar. Ela vai evaporar com muita facilidade, tá ok? Vamos colocar uma semana aí. Você acha que depois de uma semana vai ter gasolina nesse copo? Não. Não vai ter. Ok, não vai, porque está destampado e está exposto ao tempo ali, ao sol, tá? Agora, se eu pego um carro, né, nesse mesmo período que o copo com gasolina ficou na janela, eu tenho meu carro que estava com meio tanque de gasolina. Eu não saí com esse carro, tá? Depois de uma semana, a gasolina do meu tanque acabou, secou completamente, ou eu ainda tenho mesmo meio tanque de gasolina ali? Vai ter um pouco a menos, mas não vai ter secado tudo. Então, vamos lá. Dentro do tanque de gasolina, eu vou ter a mesma quantidade de combustível. Depois de uma semana, se não tiver vazamento nenhum no meu tanque, se eles estiverem em perfeitas condições, deve ter a mesma quantidade de combustível lá dentro. Por quê? Porque o nosso tanque está lacrado, ok? Por estar lacrado, né, e vamos manter aí esse exemplo da gasolina, a taxa de pressão de vapor da gasolina é 2,5. Ou seja, enquanto a nossa atmosfera é 1, enquanto a atmosfera tem valor 1, a taxa de pressão de vapor da gasolina é 2,5, ou seja, ela é mais forte que a pressão atmosférica. Tá? Então, por isso que ao ar livre, a gasolina evapora com muita facilidade, porque a taxa de pressão de vapor dela é maior. Então, a pressão atmosférica que está sobre essa gasolina não consegue vencer a pressão do vapor. Então, a gasolina começa a evaporar. Só que dentro do nosso tanque de gasolina, como eu tenho meio tanque de gasolina, da metade para baixo é o quê? Líquido, certo? E da metade para cima é o que eu tenho? Gás. Vapor. Gás é gás. Vapor oriundo de líquido. Então, da metade para cima do meu tanque eu tenho vapor. Como o meu tanque está lacrado, a minha gasolina, de início, ela começa a evaporar sim. Mas como esse vapor não tem válvula de escape, ele não tem para onde ir, a pressão do meu tanque começa a crescer. Ela vai aumentando. 1, 1,5, 2, 2,5. Quando aquela minha área vazia do tanque, que só tem vapor, chegar a uma pressão de 2,5, tá? Significa que a gasolina agora equalizou a sua pressão. E ela não consegue, porque as duas pressões são iguais agora. Tá? Então, a pressão da área externa, a pressão da câmara de vapor é 2,5 e a pressão do meu líquido também é 2,5. Eles estão equilibrados, não ocorre mais evaporação. O que eu tenho que fazer agora para essa gasolina continuar evaporando? Eu tenho duas opções. Ou eu abro o tanque e reduzo essa pressão, e aí a gasolina consegue ter força para evaporar, ou eu aqueço essa gasolina. Aquecendo a gasolina, essa taxa de pressão de vapor aumenta e começa a evaporar novamente. Tranquilo até agora? Todos vivos? Manda bronca. Beleza. Continuando aí com nossos combustíveis líquidos, tá? A sua inflamabilidade influi aí na sua classificação, tá? E a sua inflamabilidade está diretamente ligada ao ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor, então? Vamos relembrar. É a menor temperatura que um líquido precisa receber para começar a emanar vapores. Então, a gasolina, por exemplo, menos 40. O etanol, menos 10. O diesel, 30 graus. Tá? Então, o ponto de fulgor determina que tipo de líquido nós teremos.
Se o ponto de fulgor baseado na NR20, por quê? Eu estou falando da NR20, porque se vocês procurarem na Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros, ou na OSHA, ou em outras normas, vocês vão achar outras classificações, perfeito? Mas baseado na NR20, que é uma NR trabalhista, né? Então, eu estou passando para os senhores uma visão do segurança do trabalho, do técnico segurança do trabalho. Então, pela NR20, todo líquido inflamável é aquele que possui ponto de fulgor abaixo de 60 graus. Então, qualquer líquido que possui ponto de fulgor abaixo de 60 graus será um líquido inflamável. Perfeito? Se o meu líquido possuir ponto de fulgor igual ou maior que 60 graus, menor que 93 graus, ele será um líquido combustível. Então, se ele estiver maior ou igual a 60 graus e menor que 93 graus, ele será um líquido combustível. Perfeito? Existem outras faixas de inflamabilidade, mas estão em outras normas, tá bom? Eu estou passando o que está na NR20. Beleza. Então, quanto à sua inflamabilidade, reforçando, líquido inflamável é aquele que possui ponto de fulgor menor que 60 graus. Líquido combustível, maior ou igual a 60 graus, menor que 93 graus. Tá? Quanto à sua composição, os líquidos inflamáveis ou combustíveis podem ter origem de hidrocarbonetos ou oxigenados. Quem são os hidrocarbonetos? São todos os derivados de petróleo, ok? Eles possuem o quê? Carbono na sua fórmula química, tá? Então, quando eu vou olhar a molécula daquele combustível, eu vejo que ele é à base de carbono, ou seja, a substância principal daquele combustível é carbono. Então, ele é um hidrocarboneto. Perfeito? Os oxigenados. Quando eu vou ali na molécula do meu combustível, eu vejo que a sua base molecular está no oxigênio, ok? Então, hidrocarbonetos possuem carbono e os oxigenados possuem oxigênio em sua fórmula. Tá? Os hidrocarbonetos ainda têm uma subdivisão. Eles podem ser alifáticos ou aromáticos. Todo hidrocarboneto alifático não possui cheiro, ele não tem odor. Os aromáticos possuem um odor característico. Quem dá o odor a um hidrocarboneto? Qual é a substância que promove, dá condições daquele produto ter uma propriedade olfativa, né? É o benzeno, tá ok? Então, o benzeno é uma substância encontrada nos hidrocarbonetos e eu só acho ele nos aromáticos, tá? Então, voltando, os alifáticos não possuem cheiro. Exemplos, pode falar. Então, por exemplo, a gente pega uma tinta e ela tem cheiro. Ela tem benzeno? Se essa tinta for de origem de hidrocarboneto, sim. Ok? A gente tem que pensar em derivados de petróleo. Beleza? Porque o álcool, o etanol, tem cheiro. Mas ele não é um hidrocarboneto. Tá, entendi. Perfeito? Então a diferença é essa. Ó. Os hidrocarbonetos, quando possuem um aroma, quando possuem cheiro, esse cheiro está atrelado ao benzeno nos hidrocarbonetos. Perfeito? Tá, entendi. Os que não possuem benzeno são chamados alifáticos, não tem cheiro. Por exemplo, GLP, aquele gás de cozinha no tambor, no botijão, ele não tem cheiro. Mas, professor, quando ele vaza, eu sinto cheiro. O que é aquele cheiro que eles estão sentindo? Propriedade de alarme adicionada, ok? Então, a fórmula daquele gás, aquele gás de cozinha, se for o GLP, ele é butano e propano, ou buteno e propeno, ok? Sendo butano e propano, esses dois gases não possuem cheiro. O que eu preciso fornecer? O que eu preciso misturar ali para que eu sinta o cheiro? É adicionado uma substância chamada mercaptana, ok? Essa mercaptana tem aquele odor característico que nós já conhecemos. Então, a mercaptana é adicionado ao gás como substância de alarme, formas de eu alarmar um produto químico, odor, cor ou sabor,
ok? Então, se eu sentir o cheiro da substância, o meu alarme ele é odorífico. Se eu visualizar uma nuvem de fumaça, né, uma coluna de fumaça vermelha, ou amarronzada, eu posso saber que é ali um nitrato de amônio, por exemplo, entrando em reação química. Se eu vejo uma nuvem de gás, né, uma fumaça verde, é alguma coisa que possui cloro na sua fórmula, ok? Então, as cores também são utilizadas como substância de alarme. Obviamente, no cloro já é uma cor natural do produto, tá? E eu posso adicionar sabor também. Então, eu trabalho numa indústria química que tem um certo produto e foi adicionado um alarme de sabor. Eu estou trabalhando ali normalmente e de repente eu começo a sentir um gosto característico na boca. Ou seja, aquele produto está vazando e está no ar ali. Eu não estou vendo porque ele é invisível, mas eu começo a sentir o sabor porque eu estou respirando, né? E aquele produto está entrando em contato com a minha saliva e eu começo a sentir o sabor do produto, perfeito? Então são 3 formas de eu alarmar um produto aí, tranquilo? Bom, os meus combustíveis líquidos também podem ser classificados quanto à sua solubilidade. E aí eles podem ser solventes polares ou solventes apolares. Os solventes polares, eles possuem capacidade de se misturar com a água, ok? Então, eles são miscíveis em água. Então, todo líquido solvente polar, ele se mistura com a água. Os solventes apolares não se misturam, ok? Por exemplo, a maioria dos hidrocarbonetos não se misturam com água, ok? A maioria deles. Existem alguns que sim, mas a maioria dos derivados de petróleo não se misturam com água. Então, a gasolina, o petróleo em si, ok? O querosene, então são produtos aí que não se misturam com água. Perfeito? Tranquilo? Tranquilo. Combustíveis gasosos, tá? Os combustíveis gasosos não possuem volume e nem forma, ok? Quando eles vazam, eles espalham-se no ambiente de acordo com a sua densidade, ou seja, eu tenho um cilindro de um certo gás, ele está fechado. A hora que eu abro esse cilindro se rompe, esse gás vai vazar. Esse gás não tem forma nem volume específico. Ele vai se espalhar dentro do meio ambiente de acordo com a sua densidade. Ou seja, se ele for um produto mais pesado que o ar, ele vai viajar rente ao solo, sempre procurando partes mais baixas, ok? Se ele for um produto mais leve que o ar, com densidade menor que 1, ele tende a subir e escapar para a atmosfera, tá? Então, por exemplo, comparando 2 gases muito comuns aí, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, aquele que está dentro do botijão, ele é mais pesado que o ar. Ele tem densidade maior que 1. Então, quando ele vaza, ele fica inicialmente rente ao solo, ok? Já o gás natural, que é aquele gás que a Comgás fornece, aquele gás por tubulação, ele tem a densidade próxima de 1, é 0,9 mais ou menos, tá? Então, quando ele vaza, ele não fica rente ao solo. Como a densidade dele é próxima de 1, ou seja, próxima da densidade do ar atmosférico, ele fica represado a meia altura, entre 70 centímetros e 1,20 m mais ou menos. Ele fica, né, mais concentrado nessa altura, tá? Então, de acordo com a sua densidade, ele vai se comportar de forma diferente, ok? E vamos lá. Eu tenho uma casa, né, ou eu estou dormindo, eu acordo no meio da madrugada com um cheiro de gás. Eu sinto aquele cheiro da mercaptana, né? E na minha casa eu costumo utilizar, por exemplo, um botijão de gás. E aí eu desço sonolento, né? Desço sonolento, vou até a cozinha para tentar descobrir, né, se é da minha casa que aquele gás está vazando. Só que por conta do sono eu esqueço de alguns detalhes e eu acendo a luz, né? Meto o dedão ali no interruptor. Aquele ambiente vai explodir ou não? Vazou gás dentro daquela cozinha ali. Depende, Liguei a... o limite inferior de inflamabilidade? Isso, então vamos lá. Todo gás ou todo vapor, tá? Então, gases e vapores somente entrarão em combustão se estiverem
misturados com o ar numa coisa chamada mistura ideal, ok? Então, se eles estiverem na sua mistura ideal, eles irão queimar. O que é essa mistura ideal? É a faixa que compreende o meu limite inferior de inflamabilidade e o meu limite superior de inflamabilidade. Vamos ao GLP como exemplo. A faixa de explosividade do GLP é quando eu pego o meu GLP e misturo com o ar atmosférico, ok? Então, misturando o GLP com o ar atmosférico, se eu misturar entre 2,5% até 18% de GLP ao ar, essa mistura é uma mistura explosiva. Então vamos lá, se eu pegar uma quantidade de ar atmosférico e misturar 2% de GLP, ele pega fogo. Misturei 3%, pegou. 5%, pegou. Eu estou adicionando GLP. Quando eu passar de 18%, então eu tenho agora 19% de GLP misturado com o ar atmosférico, e eu fornecer uma fonte de ignição, não ocorre mais fogo ou explosão. Por quê? Porque agora eu tenho muito gás e pouco oxigênio. Tá? A essa mistura nós chamamos de mistura rica, ok? Muito combustível, pouco oxigênio. O contrário também acontece. Se o meu limite inferior de inflamabilidade do GLP é 2,5%, significa que abaixo dessa porcentagem, então 2,4%, 2,3%, 2%, 1% de GLP, também não vai queimar, porque agora nós temos uma mistura pobre, ou seja, pouco combustível, muito oxigênio. Tranquilo? Beleza? Ficou fácil? Aham. Boa. Tem gente convulsionando aí, parece, né? Vamos lá. Outras características dos nossos gases, tá? Então, os gases podem ser gases inflamáveis, ok? São os gases que a temperatura ambiente e ao nível do mar já estão aptos a entrar em combustão. Então, todo gás que ao nível do mar, em CMTP, tá? Estiver apto a entrar em combustão, ele é um gás inflamável. Quem são os gases liquefeitos? São os gases que se tornaram em líquidos. Tá? Eu transformei o meu gás, mudei ele do estado físico gasoso para o estado líquido. Então, quando eu compro um botijão de GLP, o botijão da Ultragás, né, ou da Liquigás, não dá a impressão que o botijão está cheio de água. Por que parece que tem líquido lá dentro? Porque realmente tem, ok? O gás foi transformado em líquido para a comercialização. Por que a empresa faz isso? Porque se ela só vender para você o GNP no seu estado gasoso, ou ela teria que levar um botijão gigante para sua casa, tá? Para ter muito gás à disposição do cliente, ou ela faz o quê? Ela aumenta a pressão daquele botijão para aquele gás se transformar em líquido. Então, olha só, o nosso gás em CNTP, ele é um gás. Mas como eu aumentei a pressão do recipiente, ele se transformou em líquido, ok? Então, aquele gás não está mais em CNTP. Ele está o quê? Pressurizado. E essa pressão transforma esse gás em líquido. Perfeito? Porque agora a empresa consegue fornecer para o cliente o quê? Uma quantidade maior de produto, tá? Sendo viável economicamente para ela e para você também. Tá bom? Bom, mas existem gases que, por mais que eu aumente a pressão dele, ele não se transforma em líquido. Tá? Eu posso socar pressão naquele gás, ele não se transforma em líquido. O que eu tenho que fazer então? Derrubar a temperatura dele, tirar ele do CNTP. Então, ó, o GLP, eu tirei ele do CNTP, aumentando o quê? A pressão, ok? Já o oxigênio, por exemplo, para eu transformar o oxigênio em líquido, eu tenho que derrubar o que agora nele? A temperatura. Tá? E o que é um gás criogênico? É todo gás que estará na sua forma líquida, mas para que ele chegue naquela forma líquida, eu tenho que resfriar ele a uma temperatura inferior a 160 graus negativos. Tá? Então, por exemplo, o nitrogênio líquido, ele está a mais ou menos 170, 180 graus negativos, ok? O oxigênio líquido também estará mais ou menos nessa faixa de temperatura. Então, são líquidos que eles têm aquela propriedade de ser um gás em forma líquida, mas por conta dessa baixíssima temperatura, se ele vazar do recipiente,
eu tenho o risco do quê? De congelamento da minha vítima, tá? Então, uma pessoa que entra em contato com aquele líquido, ela pode sofrer o quê? Congelamento instantâneo, dependendo da proporção atingida e do local, né, da área do corpo atingida, pode ser até um congelamento fatal, ok? Comburente. Então, o nosso comburente é o oxigênio, tá? Didaticamente aí, então reforçando didaticamente, tá? Presente no ar atmosférico em 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases, ok? O oxigênio, ele pega fogo? Se eu abrir um cilindro de oxigênio perto de um fósforo aceso ou um isqueiro aceso, ele vai pegar fogo? Pô, eu acho que sim, hein? Ok. O oxigênio não queima, tá ok, galera? O oxigênio não pega fogo, tá? Por quê? Porque ele não é inflamável, tá? Muitas pessoas confundem isso, tá? Então, o oxigênio não é inflamável, perfeito? O que que ele é? O oxigênio, ele dá as condições para que o fogo ocorra, tá? Ele é o comburente. Então, pode ver quando eu falo triângulo do fogo ou tetraedro do fogo, eu tenho calor, combustível, que é o que vai queimar, e o comburente. O comburente nada mais é que o meio onde isso vai acontecer. Tá ok? Vamos trazer isso aí para a vida real. Assim. Ô, Vamos pegar. professor, Pode falar. mas se você deixar um ambiente, saturado de oxigênio, esse ambiente não se torna mais inflamável do que o ambiente normal? Sim, mas aí por degradação química, ok? O excesso de oxigênio, ele aumenta a velocidade de queima da minha substância, ou ele pode degradar quimicamente a minha substância, tá? Então vamos a dois exemplos aí. Quando a gente fala de NR33, que é espaço confinado, né, para que eu libere o meu trabalho, né, para que libere que o trabalhador entre, eu tenho que fazer a aferição, né, tenho que fazer a medição atmosférica daquele ambiente, correto? A principal e a primeira leitura que eu tenho que fazer é da porcentagem de oxigênio. Se estiver abaixo de 19,5%, o meu trabalhador não pode entrar. Se estiver acima de 23%, ele também não pode entrar, ok? E aí, por que que esse excesso de oxigênio, né, acima de 23%, inviabiliza o trabalho em espaços confinados? Vamos lá. Quando eu tenho a reação química de combustão, tá? Eu tenho como referencial uma velocidade de queima, tá? Então, para eu dizer que está havendo uma combustão, aquela queima, ela deve ocorrer numa velocidade inferior a 100 metros por segundo, tá? Então, aquele material está queimando numa velocidade inferior a 100 metros por segundo. Se a velocidade de queima desse meu combustível estiver acima de 100 metros por segundo e abaixo de 1.000 metros por segundo, esse material não está mais em combustão, ele está em deflagração. É a mesma reação química, mas numa velocidade diferente agora, ok? Então agora não é combustão, e sim deflagração. Qual a diferença entre elas? Na combustão, eu tenho pouquíssimo deslocamento de ar, ok? Então a combustão ela desloca pouco ar. A deflagração já aumenta a velocidade desse deslocamento de ar, ok? Mas ainda, né, se eu colocar uma pessoa próxima ali, ela vai sentir o golpe desse deslocamento de ar, mas não chega a ser fatal, ok? Agora, se a minha velocidade de queima for acima de 1.000 metros por segundo, agora nós estamos falando de uma explosão, perfeito? E a explosão possui uma onda de choque muito forte que pode gerar, inclusive, né, pode ocasionar, inclusive, o óbito de pessoas que estejam próximas desse local, tá? Então, a reação química é a mesma, ok? Eu tenho combustível, comburente e o calor, tá? Só que pela diferença de velocidade de queima e do deslocamento de ar que essa queima vai gerar, tá? Nós estamos falando de três velocidades diferentes: combustão, deflagração ou explosão, tá? O oxigênio, ele não queima, mas quanto mais oxigênio no local, maior será a velocidade de queima do meu produto. Então, por exemplo, se eu pegar uma pilha de madeira e ela estiver queimando
num ambiente onde o ar atmosférico é o ar que predomina ali, ou seja, 21% de oxigênio, aquela madeira vai queimar em velocidade de combustão. É uma velocidade muito lenta. Mas digamos que haja um enriquecimento de oxigênio no local, tá ok? Chegando, por exemplo, a 50% de oxigênio no local. Agora, aquela madeira não vai queimar, ela vai explodir por conta do excesso de oxigênio, ok? Então, o oxigênio, ele viabiliza a queima. Ele não queima junto, ele viabiliza a queima. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Alguma dúvida? Eu não. Ok. Então, vamos voltar aí. Já falamos da porcentagem. Da mesma forma que o excesso de oxigênio aumenta a velocidade da queima, a falta dele faz com que a queima fique cada vez mais lenta. E quando eu chegar a uma quantidade inferior a 8%, não é possível mais ter chamas. Perfeito? Notem que existe até uma semelhança. O fogo, num ambiente onde existe menos que 8% de chama, de oxigênio, não tem mais chamas. O fogo se apaga. Ok? Paralelamente, se eu tiver uma pessoa dentro desse local, um ambiente com pouco oxigênio, o que vai acontecer com a pessoa? Ela morre por asfixia, ok? Ela morre por sufocamento, perfeito? Então, quanto mais baixo a quantidade de oxigênio, tanto o fogo quanto um ser vivo, tá? Ele perde aí a sua capacidade, o seu suporte à vida. Ele não tem condições de sobreviver. Produtos da combustão. Existem dois tipos de combustão: a combustão completa e a combustão incompleta, ok? O que é a combustão completa? Não é quando queima tudo. Ah, eu tinha um sofá aqui, o sofá queimou por inteiro, foi uma combustão completa. Não é isso, tá? Quando falamos de combustão completa ou incompleta, estamos falando o quê? Do seu balanceamento químico, ok? Então, quando eu faço o balanceamento químico daquela minha reação de combustão, se no final do meu balanceamento eu obtiver um resultado onde está sendo liberado para a atmosfera vapor de água e dióxido de carbono, a minha combustão é uma combustão completa, ok? Ao passo que lá no meu balanceamento químico, se lá no finalzinho da minha conta, né, estiver sendo liberado vapor de água e monóxido de carbono, perfeito? Nós teremos uma combustão incompleta. E qual que é a diferença disso? Notem, ó, é muito parecido o resultado dessas combustões. Um libera dióxido de carbono, que é o CO2, e o outro está liberando monóxido de carbono. Tá? No que isso influi para vocês? O que vocês acham de diferente aí? E aí, galerinha? Nada? Repete. Repete aí. Vamos lá. Qual a diferença de uma chama, de uma combustão completa e de uma incompleta? Qual a diferença que nós temos, né? O que muda quando uma combustão libera dióxido de carbono e uma outra libera monóxido de carbono? Além da intoxicação, eu acho que a própria fumaça também. Ok. Mas qual que é a tóxica? A completa ou a incompleta? Cacete, eu acho que é. Puta, mas aí é achômetro. É o monóxido e o dióxido. Eu sempre me confundi nos dois. Eu acho que é o de. Não sei, foda-se. Vamos lá. O dióxido de carbono, tá? O CO2, ele é um gás asfixiante. Perfeito? Notem que ele é utilizado como extintor de incêndio até, agente de combate a incêndio. Então, o dióxido de carbono, ele é um agente, é um gás asfixiante. Perfeito? Se nós respirarmos um gás desse, ele não se liga com as minhas moléculas do sangue. Lembra da aula de aparelho respiratório? Então, o CO2, ele não é absorvido pela hemoglobina. Se tiver excesso de CO2 no ambiente, tá? Eu simplesmente não consigo respirar. Ao passo de que se eu tiver uma combustão incompleta, ela está liberando monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás tóxico e inflamável, tá? Então,
ó, notem, o dióxido de carbono, que é o seu queima, tá? E é asfixiante. O monóxido de carbono, o CO, ele é inflamável e tóxico, perfeito? Então, por conta dessa diferença da quantidade de moléculas de oxigênio ali, né? Então, um é CO2 e o outro CO, tá? Então, a molécula do monóxido de carbono, se eu inalar essa molécula lá dentro do meu pulmão, lá dentro do alvéolo, durante a troca gasosa, tá? Essa molécula de CO2, ela vai se ligar à minha hemoglobina. Lembra que a hemoglobina é responsável pelo transporte de gases dentro do meu sangue? Tá ok? E aí, quando essa molécula de monóxido de carbono se ligar à minha hemoglobina, ela vai criar uma substância chamada carboxihemoglobina, ok? Essa carboxihemoglobina, quando ela se forma, ela não se desfaz mais. Ou seja, aquela minha hemoglobina morreu, ela não transporta mais oxigênio de jeito nenhum. Aquela molécula de monóxido de carbono não vai largar aquela hemoglobina por nada, ok? Então, quanto mais monóxido de carbono eu for inalando, mais hemoglobina eu vou perdendo. Quanto mais hemoglobina eu perco, menor capacidade de transporte de gases o meu sangue tem, ok? Sem contar que o excesso de monóxido de carbono, ele vai me trazer consequências, né, resultados semelhantes a um envenenamento. Dor de cabeça, náuseas, vômito e depois, uma grande quantidade, o desmaio. E se eu continuar inalando aquela substância, eu vou chegar ao óbito, ok? Então, essa é a diferença entre as duas moléculas. Perfeito? Perfeito. Então, o CO2 é o dióxido. Dióxido de carbono, utilizado inclusive em extintores de incêndio. Tá, Ok? E o CO é o monóxido de carbono. tá bom, valeu. Beleza. Vamos lá. Voltando aos combustíveis, cada tipo de combustível, tá, me traz aí uma classe de incêndio, perfeito? Então, a classe A de incêndios são os sólidos. Madeira, papel, tecido, plástico, borracha, tudo que for sólido é classe A de incêndio, ok? Todos os líquidos inflamáveis, combustíveis e gases inflamáveis são a classe B de incêndio. Gasolina, diesel, querosene, GLP, amônia, perfeito? Hidrogênio, tá? Então, tudo que for líquido ou gás que pegue fogo, que gere uma combustão, então serão da classe B de incêndio. Classe C, equipamentos e materiais energizados, ok? Então, se há presença de energia, então estamos falando de classe C de incêndio. A classe D são os materiais pirofóricos. O que é um material pirofórico? É aquele material, aquela substância que, se ela estiver queimando e eu adicionar água no combate a incêndio, ela vai explodir, ok? Então, normalmente não, mas se ela estiver queimando e eu adicionar água, ela vai explodir. Esses são os materiais pirofóricos, Ô, perfeito? professor, Opa, tem algumas panelas que são desses materiais, né? então, mais ou menos, vamos lá. Nós temos panelas que são ligas de materiais, ok? E as ligas possuem outro comportamento. Aqui nós estamos falando do minério puro, Tá, entendi. ok? Então, minério puro, esses minérios aí puros, né? Ó, nós temos panelas de alumínio, mas é uma liga metálica de alumínio, perfeito? Então, aí o seu comportamento é diferente. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Classe K de incêndio são as cozinhas industriais, tá? Então, toda vez que eu falar de uma cozinha industrial, tá? Que não é a cozinha da minha casa, é uma cozinha onde se produz alimentação, né, em quantidade maior, com instrumentos mais potentes, né? Então, eu tenho uma fritadeira elétrica, por exemplo. Então, durante uma fritadeira elétrica, né? Aquela fritadeira do McDonald's para fazer a batatinha, ela é uma fritadeira elétrica com gordura quente dentro. Então, notem, eu tenho duas classes de incêndio ao mesmo tempo. Eu tenho a classe C, pelo fato da fritadeira ser elétrica e ter energia, e eu tenho um líquido lá dentro que é aquecido agora, ele se torna inflamável.
O óleo, normalmente, se eu riscar um fósforo perto dele, ele não pega fogo. Mas superaquecido do jeito que está, né? E para fritar a batatinha do McDonald's, aquele óleo ali tá muito próximo dos 300 graus, o vapor daquele óleo está muito quente. Em contato com uma fonte externa de calor, ele pode pegar fogo. Prova disso que na casa dos senhores, por diversas vezes, já deve ter acontecido da frigideira queimar, né? Com o que estava fritando lá dentro. Então, a cozinha industrial, ela possui essa característica, tá ok? Então, um equipamento elétrico com uma gordura muito quente lá dentro. Então, ela é chamada de classe K de incêndio. Perfeito? Tranquilo, galerinha? Perfeito. Ok. Vamos encerrar por hoje aqui, tá? Então, me lembre que nós paramos em classes de incêndio. Tranquilo? Tranquilo. Então, espero que tenha ficado bem entendido aí, tá? Qualquer dúvida, não esqueçam, mandem suas perguntas, suas dúvidas aí, a gente esclarece antes de dar continuidade. Amanhã parece que é com o Júnior, né? Eu venho na quinta-feira com os senhores, quinta e sexta. Tranquilo. Beleza, galerinha? Então, se o Júnior perguntar, Ok. nós fizemos o quê? Comportamento do fogo, tipos de combustível e Se não classes de perguntar, a incêndio. gente não fez nada, mano. Beleza. Então, fiquem com Deus aí, uma boa noite para os senhores e bom descanso. Igualmente. Tchau, tchau. Falou.